Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Tição, programa de preto. Hoje, nessa quinta-feira, dia 6 de janeiro, primeiro programa do ano, programa Tição. A gente atrasou um pouquinho hoje, a gente pede desculpas por conta do atraso, alguns probleminhas técnicos, mas nós vamos discutir aqui, já nesse início do ano, algumas questões importantes, né, que devem nortear aí, pelo menos em grande medida, as nossas atividades para o próximo período, né? Para esse ano de 2022, que promete ser um ano aí bastante intenso do ponto de vista da luta popular, da luta democrática, da luta dos trabalhadores. Só vou avisar os companheiros aqui da produção para ver o chat, parece que ele não está aparecendo, né? Aí os companheiros podem ver o chat aí para fazer ele aparecer, mas antes de tudo, já vou deixar aqui um pedido para os companheiros que estão acompanhando aqui o programa. Você já sabe, né? A gente necessita da contribuição dos companheiros para que a gente possa desenvolver a nossa imprensa, uma imprensa fundamental para a luta dos trabalhadores, que é uma imprensa independente, uma imprensa classista, né? Uma imprensa cujo a sua principal função é defender os interesses da classe trabalhadora, dos oprimidos, né? Dar voz, né, a todos os oprimidos e as perspectivas de luta dos trabalhadores, da classe operária e de todos os setores aí explorados pelo capitalismo, pelos capitalistas. Então é isso, a gente pede muito a sua contribuição, a sua ajuda, né? Assim que restabelecer aqui o nosso chat, você pode enviar o seu super chat, né? O seu super sticker. Você pode também ser membro da nossa imprensa, né? Tem vários planos que você pode se tornar membro aqui do canal, que é uma contribuição fixa que você dá e que ajuda aí muito a manter a nossa imprensa, a nossa atividade política e jornalística do Partido da Causa Operária e do coletivo de negros João Cândido. Então, a gente vai chamar os companheiros aí a contribuir, né, a se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito, e a contribuir, quem puder aí, ajudar a fortalecer a nossa atividade. Outra coisa importante também é chamar os companheiros a compartilhar esse vídeo, chamar mais pessoas para conhecer o nosso canal, para conhecer a discussão que a gente faz aqui no programa Tição. Programa Tição que vai passar aí nesse próximo período, por uma série aí de modificações também, de transformações, para melhorar a nossa atividade, né? Melhorar, trazer um programa com uma qualidade melhor para o nosso público. Esse programa que é importantíssimo, inclusive é um dos poucos programas que trata diretamente, né, da questão do negro sob o ponto de vista dos trabalhadores da classe operária. E de um ponto de vista revolucionário, né, também. Bom, de recado é isso. Nós vamos partir aqui para a nossa pauta regular, né? Só me apresentando para os companheiros que não me conhecem. Meu nome é Caio Túlio, né, Caio Souza, e eu sou membro aqui do coletivo de negros João Cândido, coletivo de negros do Partido da Causa Operária, onde a gente faz uma série de discussões, né, e de atividades, né, propondo uma política de luta para a população negra, de emancipação para o negro, né? E eu convido você também a participar. Nós temos uma reunião aberta do coletivo de negros João Cândido, todos os sábados, às 16 horas. Então, você pode participar conosco, é uma reunião aberta, via Zoom. Então, você pode participar. Bom, seguindo a nossa pauta, só resolver um probleminha técnico, vamos seguir a nossa pauta aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar no dia de hoje, que é o título que leva aí o nosso programa, por um programa revolucionário para os negros, Lula presidente, né?
que a gente quer discutir aqui com essa questão, né? Que a candidatura Lula, né, a gente sabe que a candidatura Lula ela é uma expressão do movimento, ela pode ser uma expressão do movimento, de todo um movimento democrático de luta dos trabalhadores, né? Nesse momento aí, os trabalhadores que, inclusive, veem na candidatura Lula, corretamente, né, uma das formas de lutar contra o golpe de Estado, contra esse estado de coisas que se apresenta no país, contra os direitistas, contra os golpistas, contra a política neoliberal, né? Contra a política repressiva, né? Da direita e da extrema-direita. E nós chamamos aqui atenção a programas atrás que o movimento negro ele tem que, inclusive, ser uma ponta de lança desse movimento e se colocar aí como vanguarda dessa mobilização por Lula presidente. Por quê? Porque é por meio dessa mobilização, nós vamos poder, um movimento negro, ele vai poder ter a possibilidade, a oportunidade, né, de colocar aí um verdadeiro programa revolucionário, né, para o debate, para a discussão e pressionando sempre a esquerda, o próprio movimento democrático, né, o próprio movimento de luta dos trabalhadores, que está já, né, em torno da candidatura Lula, né? Então, quer dizer, o movimento negro, ele tem esse papel de levar essa candidatura mais longe, né, mais à esquerda possível, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa interessante, né, importantíssima. A gente vê que o problema do negro, embora ele seja, do nosso ponto de vista, muito mal discutido na esquerda, inclusive, que vê o problema assim de um ponto de vista muito abstrato, né, de um ponto de vista puramente idealista, até, né, e puramente também como um movimento de ideias, né, puramente, o problema do negro. Mas a gente sabe, de um ponto de vista mais científico da questão, né, vamos chamar assim, o problema do negro ele é um problema, antes de tudo, democrático. E nisso ele se mistura, né, muito profundamente, inclusive com a luta de outros setores oprimidos, explorados, como é o caso da própria classe operária brasileira. População pobre em geral também. O negro brasileiro, ele, fazendo uma comparação que de repente ajuda a gente a identificar as questões, ele é como se fosse, né, como se fosse, embora tenha um caráter bastante particular, mas é como se fosse do ponto de vista do Estado, né, e dos capitalistas, uma população, como se fosse uma população colonial dentro do país. Quer dizer, o que significa isso? A população negra brasileira, ela não tem uma parte dos direitos que outros setores da população têm, né? Quer dizer, o negro, nesse sentido, ele ficou prejudicado do ponto de vista, inclusive, das conquistas democráticas burguesas no país, né? Embora a gente tenha uma legislação igual para todos, né? Uma mesma legislação, nós não temos uma legislação diferenciada para setores sociais, é a mesma legislação. No entanto, a aplicação dessa legislação e os direitos garantidos que o Estado brasileiro, né, incorporou, eles não são aplicados da mesma maneira para as classes, para ambas as camadas, né? Então, a população negra ficou, vamos dizer assim, no meio do caminho da Revolução Democrática, vamos chamar. Então, qual que é a tarefa do negro, essencialmente, né? É lutar pela própria Revolução Democrática. De um ponto de e a questão, o negro nesse sentido, né? Ele é o setor mais radical dessa revolução, porque ele é o que está mais abaixo, né? Mais na base da pirâmide, vamos chamar. Bom, agora é um momento importantíssimo da gente ampliar as lutas, né? De colocar um amplo movimento
e de colocar as demandas democráticas radicais que atendem aos interesses do povo negro, mas que atendem também aos interesses de outros setores da população, né? E com esse grande movimento, unindo, né, esse grande movimento popular de massas, né, por trás dessas reivindicações, colocá-las para a candidatura Lula, né, como um meio de mobilização das massas. Isso é uma coisa importantíssima. Bom, algumas pautas aí, como a esquerda chama, né, mas vamos usar essa palavra, vamos pegar algumas pautas democráticas que estão intrinsecamente relacionadas com a opressão racial do negro, né? Quer dizer, que são barreiras à emancipação do negro, à igualdade entre negros e brancos, etc. São barreiras, né? Essas barreiras não são puramente ideológicas. A ideologia é uma, vamos chamar assim, uma expressão dessas barreiras que são bem materiais, né? A gente conhece bem e a gente vê elas e sente a força que elas têm. Vamos destacar a primeira aqui, que é, por exemplo, o problema dos aparelhos repressivos do Estado, né? Em particular a PM, né? Mas não só ela, evidentemente. Então a gente viu aí, a gente vê, por exemplo, que todo o sistema repressivo brasileiro ele foi montado, né? Como cujo um dos principais funções, uma das principais funções, né, desse sistema é justamente a perseguição da população negra, ou seja, impedir que a população negra exerça os mesmos direitos que os outros setores sociais, né? Ou impedir que, inclusive, que ele reivindique os mesmos direitos, né? Que outros setores sociais detêm. Então, por exemplo, isso é muito evidente, né? Um tempo atrás, um policial, acho que se não me engano, da Rota, ele deu uma entrevista, né? E na sua inocência, porque ele acha uma coisa natural, ele afirmou o seguinte, que ele não vai abordar, entre aspas, as pessoas na favela, como ele não vai fazer a mesma coisa nos jardins, né? Ele acha que isso daí é uma coisa muito natural. O que revela esse tipo de... Quer dizer, há dois Brasis, né? Dois tipos de população, porque uma outra coisa também importante destacar, que os bairros de classe média e da burguesia são bairros eminentemente brancos. É uma coisa bem fácil de constatar. Basta, né, se alguém tivesse passar por lá e vai constatar isso daí com bastante facilidade, né? Se você for negro, eu não aconselho passar por lá, não, porque você pode correr risco de vida só por passar lá. Mas quem passar vai poder ver isso daí que eu estou falando. E os bairros pobres, operários, e especialmente as favelas, né? Os locais mais pobres, eles são, via de regra, bairros negros, né? São quase que exclusivamente negros, ou pelo menos na sua maioria bairros negros, né? Então você tem uma diferenciação muito clara que não é colocada abertamente, mas que também ela expressa essa diferenciação racial, né? Porque a burguesia se utiliza dessa diferença, né, para oprimir um setor e privilegiar outro setor, né? Inclusive, isso daí é uma arma que a burguesia tem para regimentar parte da classe média para apoiá-la, né? Porque a burguesia necessita de algum apoio, etc. Então, tem uma parte da classe média que tem medo da ascensão social do negro, né? Porque implicaria aí numa diminuição do seu espaço, vamos chamar assim. Então, ela apoia esse tipo de repressão, o racismo, né? Difunde essas coisas. Então, o problema do sistema repressivo ele é um problema de primeira ordem para a população negra. Sem o fim desse aparelho repressivo, tal como ele está organizado, né, que é uma coisa terrível não só para o negro, para todo mundo, né, evidentemente, né, porque primeiro que é ineficiente,
Segundo, que é extremamente violento, né? Reprime os direitos, por exemplo. Dá um exemplo também. Quem já passou por uma batida policial vai reconhecer. Se você está andando na rua, você é um cidadão. Você tem seus direitos, dependendo de quem você for, evidentemente. Você tem seus direitos, né? Você tem certos resguardos legais, né? Enquanto você está andando na rua. Mas se você for parado por um bandido, você vai perder seus direitos, evidentemente. Mas se você for parado pelo próprio Estado, que é uma coisa que seria paradoxal, né? Você perde todos os seus direitos, absolutamente, né? Ali você está completamente à mercê da força policial, do que eles vão fazer. Você não, se o policia, eu já vi, por exemplo, né? Alguns advogados falando que você não é obrigado, por exemplo, a entregar o seu celular numa batida policial. Mas se você é negro da periferia, você vai negar se o PM te pedir o celular, você vai negar? Alguém faria isso? Né? É uma questão que fica. Então, eu queria destacar primeiro esse problema, um problema central, né? Que o Estado mantém uma força militar, né? Armada, violentíssima, cuja uma das principais finalidades, funções, é perseguir a população negra pobre brasileira. É uma perseguição, né? Sistemática. Um segundo aspecto que a gente poderia destacar, a gente vai correndo mais um pouquinho, que a gente atrasou um pouquinho, mas a gente vai tratar de alguns temas. Um outro aspecto que a gente teria de destacar, fundamental, né? Bom, só voltando, o que a gente propõe então, né? Para acabar com esse aparato repressivo? Uma democratização, evidentemente, do Estado, principalmente no que diz respeito à repressão. As polícias devem ser. Isso daqui não é nenhuma proposta revolucionária, é uma proposta democrática. O que deveria ser a polícia? A polícia deve ser uma organização eleita, o policial deve atuar no local onde ele mora, deve ser conhecido das pessoas, deve ser eleito, a direção deve ser eleita, né? Quer dizer, tem uma série de transformações, isso que a gente chama, né, de polícia, aparelho repressivo do Estado, isso aí não tem reforma, isso aí tem que ser totalmente superado, né? Extinto e superado, por colocar uma nova forma de organização. Bom, mas a gente pode fazer um programa especial aqui, só tratando desse tema, o que colocar no lugar, né? Porque para muita gente aparece como uma coisa muito abstrata, quando não é. É uma coisa bem, já foi feita, inclusive, em vários momentos, a gente já falou aqui, né? Em outras oportunidades do programa. Mas nós vamos dedicar aí um programa especial para quem tiver interesse nesse tema. Nós temos uma proposta assim para democrática para o problema da segurança pública propriamente dito, né? Como na verdade segurança pública a gente sabe, né? Quando a burguesia e setores da esquerda falam segurança pública, o que eles querem dizer é repressão, né? Mas nós temos uma proposta democrática para organizar esse tipo de atividade. Bom, outra questão que eu queria destacar aqui, que seria importantíssima para a emancipação da população negra, é o problema da reforma agrária, né? Que, como todo mundo sabe, a população negra ela foi quase que completamente expropriada, né? Eu não diria expropriada porque ela nunca deteve a terra, né? Mas ela foi completamente expulsa da terra, né? De ter terras, né? Da produção de alimentos, etc. Quer dizer, depois da escravidão, a gente sabe, né? Que a população negra foi proibida de ter terras. Depois, quer dizer, o negro nunca pôde ter terra no Brasil, essa é a verdade. Então, a reforma agrária, ela é de interesse da população camponesa, em especial da população negra, né? Camponesa. Então, isso daqui é uma questão fundamental. Eu acho que a população negra
que apoia o movimento por Lula presidente, tem que reivindicar a reforma agrária, né? Vamos reivindicar a reforma agrária e vamos participar da campanha por Lula presidente, chamando o fim da PM e reforma agrária. Eu vou citar só mais algumas questões para a gente passar para. A gente está chegando já no final, mas só para a gente passar para algumas notícias, né? Mas só para a gente ter mais alguns pontos que a gente considera central, que a gente pode abrir aí um debate na esquerda, inclusive, né? Sobre esses pontos e acrescentar pontos, colocar outras coisas. E eu acho que todo o movimento negro organizado que tem no Brasil, todo ele, com as críticas que a gente tem alguns, mas todos devem, a gente deve organizar aí uma grande frente, né, do movimento negro, né, de verdade, uma frente de mobilização mesmo, de luta, né, chamar atos por Lula presidente. Acho que isso aqui é uma coisa que nós devemos fazer e independentemente da gente ter um programa comum ou não, mas nós devemos fazer isso daí. Para quem concorda com esse programa, nós estamos chamando aqui traçando, né, alguns aspectos de um programa de luta para os negros que efetivamente leve à superação do problema, né? Outra questão também, diminuição da jornada de trabalho. O Brasil tem milhões de desempregados. E todo mundo sabe que o problema do desemprego recai, sobretudo, nas costas da população negra. Né? Inclusive, boa parte da população negra nem é empregado, nem é empregada. Né? A pessoa vive na informalidade. Né? Então, nós temos que reivindicar a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, evidentemente, para gerar mais emprego. Isso daqui, evidentemente, tem que estar colocado também com um programa de desenvolvimento industrial no país. O Brasil está perdendo a sua indústria, as pessoas estão sendo demitidas, é um flagelo, né, que os golpistas estão realizando contra o país. É preciso reivindicar a redução da jornada de trabalho, investimento também na área de desenvolvimento industrial do país. Isso aqui é uma coisa importantíssima, né? E afeta diretamente a população negra. E é claro, a população negra, quanto mais excluída, né? Mais pobre, né? Mais se reforça a exclusão e o preconceito. Isso é quase que né? Uma coisa leva a outra assim de uma maneira muito rápida. Bom, muito direta. Outras questões que eu vou citar aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Eu falei da diminuição da jornada de trabalho e o contraponto, evidentemente, né, não vai ser a diminuição do salário, mas pelo contrário, o aumento salarial. Né? Isso daqui é uma das pautas, na minha opinião, mais importantes que a população negra tem que lutar, que é o aumento salarial. Por quê? Porque a maioria da população negra recebe até entre 1 e 2 salários mínimos, que um valor que não dá para a pessoa se manter em condições minimamente estáveis. É impossível. Inclusive, principalmente em grandes cidades, quem pode se manter de maneira estável, ganhando R$ 1.200, que vai ser o salário mínimo agora do Bolsonaro. Quando você tem, por exemplo, o botijão de gás custa mais de R$ 100, né? O quilo de carne passa de 30, 40. Quer dizer, é totalmente absurdo, né? A inflação está extremamente alta, a carestia, né? E o valor do salário não sobe de maneira alguma, né? E isso daí afeta principalmente, né? Não só, evidentemente, mas principalmente recai sobre as costas da população negra, que está ganhando aí até um salário mínimo, né? E a maioria da população brasileira, que em boa parte é a população negra, ganha entre um salário mínimo e 2 salários mínimos, né? Entre esses dois valores.
e muita gente que não ganha, não chega a um salário mínimo. Então, isso aqui é uma questão vital para a população negra. E se você aumenta o rendimento da população negra, você tem um desenvolvimento dessa população. Uma parte da população, evidentemente, como a base sobe, uma outra parte que está um pouquinho mais acima vai subir também, né? Isso daqui é um efeito importantíssimo, do ponto de vista da ascensão, do desenvolvimento, da assunção de direitos, né, da população. Então, é preciso reivindicar isso aqui. É aumento salarial digno, salário digno. Hoje, o salário digno, ele não poderia ser menos do que R$ 5.000, né? Não poderia ser menos do que isso. Isso daqui eu estou calculando por baixo, né? Vendo aí os últimos índices que o próprio instituto que faz essas pesquisas, né? Coloca, né? Que é insuficiente do ponto de vista da remuneração deles. Mas, no mínimo, isso daí não daria para ser menos do que isso. E só para citar duas coisas também importantes, né? O problema a gente até tem uma notícia sobre isso, que um é o problema dos presídios, né? Porque se de um ponto de vista os órgãos de repressão, né, ostensiva, vamos chamar assim, as polícias, né, são perseguem a população negra, você tem o judiciário que é a consumação dessa perseguição, né? Então, os presídios, em particular os presídios, né? O sistema penitenciário. O sistema penitenciário, tal como está, deveria ser extinto, evidentemente. Porque isso aqui é uma coisa medieval, bárbara e absurda que existe no país. O país não pode ser nem mais remotamente se chamar de democrático com presídios como esse, logicamente. É absurdo, né? Mas teria que, primeiro, libertar todos os presos aí. Primeiro que tem que libertar todos os presos não violentos, porque, segundo todos os tratados aí internacionais e tudo mais, ninguém pode ser submetido a punição, né, cruel. E se tem uma coisa que é cruel, são os presídios brasileiros, né? Então, todo preso não violento não tem que estar preso. Teria que ser libertado, cumprir a prisão de outra maneira. Os presos que estão em situação desumana têm que ser libertados e os presídios fechados. Se o Estado não tem condição de tirar a pessoa da sociedade, né, porque cometeu um crime, e dar o mínimo, a mínima condição, né, cumprir as exigências que eles mesmos exigem das pessoas, então, pessoas ficar soltas, né? E, quer dizer, os presídios desumanos têm que ser fechados, evidentemente. E tem que haver uma revisão aí dos processos contra a população negra, porque tem muita gente que foi presa aí que não cometeu crime, muita gente que não cometeu crime nenhum, né? Que foi presa aí por puro preconceito. Tem que ter uma revisão desses processos, uma revisão que envolva aí a participação do movimento negro, a população, para ver, caso por caso, que o indivíduo está na cadeia. Bom, só destacando alguns aspectos, tem muitos outros aspectos que deveria ser colocado, né? Para quem acha que isso daqui não, né, seria uma proposta meio proteger bandido, né, como muita gente se expressa dessa maneira, não tem nada a ver com isso. Primeiro que se a pessoa ela acha que ela quer uma sociedade mais segura, chamar assim, já dá para ver que essa sociedade, com esse tipo de presídio aí, a sociedade nunca não está mais segura com esse tipo, que mostra que isso aí não funciona, evidentemente. Nem se a pessoa fosse assim muito pragmática e se não ligasse para os direitos de ninguém, né? Só pelo resultado, já mostrar que o resultado também não funciona, porque a sociedade, pelo contrário, ela é mais violenta, né? Tanto mais repressiva o Estado, mais violenta é a sociedade. Então, não funciona. Mas a gente pode debater
A gente vai debater isso daqui, sem dúvida, em outros momentos, que é uma questão importante. E também, por último, eleição no judiciário, né? O judiciário não pode ser um poder, né? Tá dito lá, todo poder emana do povo. Tem um poder que não, que é o judiciário, porque ninguém sabe quem que foi escolhido, na verdade, ninguém foi escolhido por ninguém, né? A pessoa simplesmente exerce um poder enorme que o cidadão comum não tem, que já fere outro princípio constitucional, porque todo mundo é igual perante a lei, mas o juiz e o procurador eles têm mais direitos que as outras pessoas, por incrível que pareça. Eles que seriam os representantes, né, da lei, têm mais direitos do que qualquer outro cidadão, o que fere o princípio da igualdade, né? Creio eu. Ninguém poderia ter mais direito que os outros. Bom, mas fica um debate aí, isso daqui é importante também. Preciso democratizar esse poder, né? E isso aí eu acho que deve constar também em um programa, né? Que independentemente do programa, eu acho que toda a população negra, nós temos essa posição do coletivo de negros João Cândido, independentemente do programa, nós temos que apoiar a candidatura Lula, como um meio de mobilizar contra os golpistas, contra a direita, contra a burguesia. Mas nós podemos também e devemos organizar um programa e chamar as massas a lutar por esse programa, junto da campanha, né? E a gente destaca aqui alguns aspectos. Bom, desse primeiro ponto aqui é isso. Eu vou agradecer os companheiros que estão aqui no chat, né? Os companheiros, inclusive, que mandaram aqui o seu super sticker. A gente agradece muito a contribuição, como o companheiro LC29 mandou aqui seu super sticker, a companheira Silvia Mil, que também mandou seu super sticker, o companheiro Sou Eu, que também mandou aqui o seu super sticker. Então, a gente agradece, faça como os companheiros, contribua com a Causa Operária TV, né? Contribua com a imprensa independente, com a imprensa que defende os interesses dos trabalhadores, da classe operária e dos oprimidos, de todos os oprimidos. Bom, continuando aqui a nossa pauta, eu vou chamar os companheiros agora a irem lá na causaoperária.org.br, lá no site do Diário Causa Operária, e vocês vão ver que lá no Diário Causa Operária, nós temos um blog do Tição, um blog aqui do nosso programa, onde a gente faz matérias especiais, né? E discute uma série de temas importantes, relevantes para a questão do negro, e coloca a nossa posição, abre o debate aí com os companheiros da esquerda e outros setores sobre as posições que a gente defende. Eu vou convidar os companheiros a irem lá e verem lá a matéria, né? Do companheiro Eric Menezes, companheiro aqui do coletivo João Cândido, companheiro lá da Bahia. Ele fez uma reportagem sobre um evento de capoeira que ocorreu no final do ano 2021, na verdade no 20 de novembro, né? E ele fez a cobertura dessa atividade, uma atividade importantíssima, que contou aí com a presença de vários mestres de capoeira, né, da Bahia e também de outras regiões, né? O evento aconteceu lá no Centro Físico e Cultural Raízes da Regional. Foi organizado aí também pelo mestre Trovão e o professor Mascote, com a presença de ilustres capoeiristas, né? E também teve toda uma atividade com os alunos. Então, eu vou convidar os companheiros a verem essa matéria, né? A gente está vendo aqui, ó, a notição, acompanhar e ver essa matéria, tem fotos, vídeos sobre essa atividade importantíssima. A gente sempre destaca aqui a questão da capoeira, um patrimônio da cultura brasileira e da cultura negra, e uma coisa que nós vamos destacar aqui sempre, a gente está vendo aqui a foto, né, do evento, que reuniu aí capoeiristas da Bahia e de outros locais, inúmeros mestres, né? Inclusive os capoeiristas da turma do Bimba, que foram discípulos aí do mestre Bimba, né? Que foi o criador da capoeira regional, dentre outros mestres que estiveram. Então, eu vou convidar vocês
a irem lá e acompanharem, darem uma olhada na reportagem aqui que o companheiro Eric Menezes preparou, cobrindo, né, esse evento importantíssimo da capoeira. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, a gente tem pouquinho tempo, não vamos poder falar tudo, porque se deu uma atrasadinha, porque daqui a pouquinho tem resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar aí o resumo do dia com as principais notícias políticas do dia. Vamos destacar algumas atividades, somente algumas matérias aqui que a gente separou para falar hoje. Bom, a primeira matéria que eu vou falar Bom, eu só vou comentar dessa matéria aqui que é importante, que é lá de Goiás, né? Que é o comando foi só pegar aqui, que sobre a mudança do comando das unidades prisionais do Goiás. A gente falou aqui de sistema prisional, por isso que eu vou só chamar atenção para essa matéria, para essa notícia, né? Que assumiu o diretor-geral, né, de administração penitenciária do estado de Goiás, um indivíduo chamado Josimar Pires Nicolau do Nascimento. Esse indivíduo que já dirigia, né, já era coordenador da primeira regional prisional de Goiás. Ele, inclusive, foi denunciado por tortura nas suas unidades prisionais. Bom, aí a gente está vendo uma pessoa que denunciou, né, um ex-coordenador aí, um ex-delegado que denunciou também essa situação. Aí a gente está vendo o novo, né, diretor das unidades prisionais do Goiás. Goiás que é dirigido por Ronaldo Caiado, do DEM, né, ruralista, né, a pessoa, um dos fundadores, né, da União Ruralista Brasileira, UDN, grupo de tipo fascista no Brasil, que atua contra a população do campo. Bom, mas esse indivíduo aí assumiu no governo dele, e ele já tinha sido denunciado por praticar torturas contra os presos de uma das unidades penitenciárias que ele administrava, quando era coordenador, que era o CPP de Aparecida, Centro de Prisão Provisória, de Aparecida, lá no Goiás. Há inúmeros relatos de tortura, né, que as presas, inclusive, o companheiro colocou aqui o DR, perfeito, que as presas, né, denunciaram sessões de espancamento constantes, né, torturas, humilhações permanentes. E esse indivíduo aqui agora é o diretor-geral do sistema penitenciário de Goiás, na gestão, entre aspas, do Caiado, né? Bom, só destacar esse fato. Inclusive tem denúncias de uma moça, né, uma jovem presa que foi torturada aí, e estava grávida, inclusive, foi espancada e inclusive perdeu o bebê, né? Tem inúmeros relatos, né? Bom, isso daqui é só para ilustrar um pouquinho, né, do que a gente falou mais cedo sobre o problema dos presídios, né? Isso aqui não são presídios normais, isso aqui são verdadeiras campos de concentração, né, que não devem muito aos campos de concentração nazista, né? Não deve muito, não. Bom, mas passando essa notícia aqui, a gente pode adentrar em outra oportunidade mais profundamente nisso, só discutir alguns outros pontos. Estamos no finalzinho do programa, agora não vai dar para discutir tudo. Só vou destacar aqui um caso de hipocrisia elevada ao máximo, né? Que é o problema aqui de várias empresas, entre elas o Carrefour,
O Carrefour, que se envolveu já em inúmeros casos de agressão, de espancamento, né? E até morte da população de negros que foram consumindo no mercado. Bom, então, algumas empresas, né, como o próprio Carrefour, o iFood e a XP, que é uma empresa de investimento, estão oferecendo aí vagas para educação profissional, especificamente para negros. Então, a XP, por exemplo, que é uma empresa de investimento, né, que agora é a moda, né, entre a classe média, o investimento, lançou um seu programa aí que vai dar um curso para negros de mais de 18 anos e que, se eles conseguirem realizar esse curso e depois fazer uma prova para a obtenção de um diploma, né, um tipo de diploma na Associação Nacional de Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, né, você tem aí o selo para você ser um agente autônomo de investimento. Agente autônomo de investimento. Então, tá a XP dando esses cursos, né? Eu não sei se o perfil da população. Eu falei aqui, né? Que a maioria da população negra ganha até um salário mínimo, né? A maioria da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Então, eles estão vendendo aí que você pode, fazendo um curso de investimento, investindo na bolsa, né? Você que ganha aí R$ 1.200, você pode investir na bolsa também e ganhar muito dinheiro. Segundo eles, evidentemente. Também o Grupo Carrefour, ele está oferecendo aí 300 vagas de bolsa de estudo. Uma bolsa de estudo na qual você ganha um auxílio alimentação, né, que é uma cesta básica, para a população negra, especificamente, de 18 a 30 anos, para capacitação em tecnologia. E, então, enquanto aqui se você não tiver, enquanto o Carrefour, né, os seguranças do Carrefour estão aí torturando pessoas na salinha do mercado, eles oferecem também cursos para a população negra. Bom, e o último a destacar aqui é o próprio iFood. Todo mundo sabe aqui, né? O iFood praticamente procura escravizar as pessoas que trabalham no iFood, né? A pessoa tem que andar horas e horas de bicicleta, sem direito nenhum de nada, ganhando uma miséria, mas eles estão lá também fazendo propaganda de que eles vão dar um curso para 250 bolsas, né? Vejam só, de estudo para um programa de novos talentos, um programa de talentos da nova economia. Eles não sabem qual seria essa economia, talvez seja a economia como eles entendem, né? Você não paga nada para o trabalhador e faz o trabalhador se matar de trabalhar para ganhar um salário mínimo sem direito nenhum, né? Como autônomo. Bom, aí é só destacar esse cúmulo da hipocrisia dessas empresas capitalistas, né? A gente já destacou aqui em outras oportunidades que a burguesia faz uma demagogia com essa questão, mesmo porque eles são os responsáveis diretos pela opressão da população negra, não tem nada a ver com eles são antirracistas, muito pelo contrário, isso aí é uma maneira que a burguesia encontrou para criar uma distensão, né? Então, você veja só, o iFood não é opressor, né? Ele não explora o trabalhador, não, ele é antirracista. Não é que o Carrefour bate em pessoas dentro da salinha do mercado, não. Ele é antirracista também. Então é a demagogia elevada aí ao máximo que a direita realiza, e evidentemente que essas medidas não têm nada a ver com o problema do negro, não vai resolver o problema nenhum. Você vê que eles também não vão nem muito longe, né? Estão oferecendo cursos, né? Não é que eles vão empregar milhões de negros no Brasil, nada. Não tem nada disso daí. É puramente demagógico para criar aí uma imagem, né? Uma imagem mais
positiva das empresas, né, que está muito queimada, inclusive. Bom, o nosso tempo aqui, ele se esgotou. A gente tinha outras matérias aqui para falar, mas o nosso tempo se esgotou. Só vou destacar a última coisa, que é o problema das cotas, né? Só vou destacar brevemente que se encerra agora, né, 10 anos da lei de cotas, e em 2022 é o ano da revisão, né? Vai haver uma revisão das cotas, e há uma apreensão aí do movimento negro, de que o próprio governo, né, o Congresso, possa considerar as cotas, né, já inoperantes, né, ou que já realizaram sua função, seu objetivo, e eliminar o programa de cotas. Então, vamos discutir mais no próximo programa esse problema, né, que é um problema importante, mas a gente já está no finalzinho do programa. Daqui a pouquinho, companheiro, daqui a alguns minutinhos, o companheiro Antônio Carlos Silva vai estar aqui no programa Resumo do Dia. Então, eu vou me despedir por aqui, eu agradecer aqui ao companheiro da produção que esteve por trás aqui hoje, o companheiro Diogo, e vou agradecer também os companheiros que discutiram aqui no chat, né, que mandaram o seu superchat, os companheiros aqui falando aqui da UDR, né, eu falei errado naquela vez, da UDR, e discutindo aqui, agradecer todo mundo por participar, chamar a curtir esse vídeo, compartilhar e também acompanhar aqui os programas da Causa Operária TV e o programa Tição, que vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas. Então, uma boa noite e até a próxima.